Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa EBD Inovadora. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor na Assembleia de Deus em Belém do Pará, no Templo Monte Sião. Nós vamos iniciar essa aula, meus amados irmãos, fazendo uma breve oração para que o Senhor nosso Deus venha nos dar graça, nos dar sabedoria, nos inspirar para tirarmos o maior proveito do estudo dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Ore conosco nessa oportunidade. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado por este momento. Senhor, que a Tua graça esteja sobre cada um nesse dia e também sobre a minha vida quando estaremos aqui compartilhando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Teu Espírito nos dirija, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui juntos para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E só fazendo um resgate, nós terminamos um trimestre, o segundo trimestre de 2024, nós estudamos um livro muito importante que foi o livro de João. E foram lições preciosas que contribuíram para o nosso conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós estaremos dando início a um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2024, onde nós estaremos estudando o livro de Salmos. Então vai ser um momento aí muito importante, muito especial, nesse trimestre que estaremos estudando o livro dos Salmos. Aleluia! Louvai ao Senhor! Então esteja conosco, meus amados irmãos, durante todo esse trimestre, toda semana nós teremos uma pré-aula estudando aqui o livro de Salmos e com certeza vai ser um trimestre de muito aprendizado, de muito conhecimento da parte do Senhor nosso Deus. Se você ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, não perca essa oportunidade de aprender com os Salmos, de aprender com a Palavra de Deus, que é vida para nós. A lição de hoje, meus irmãos, nós estaremos vendo a lição de número 1, Salmo 1, o Salmo da Felicidade. O textual nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Verdade prática nos diz da seguinte maneira: os salmos são uma coleção de louvores e orações que transmite paz aos corações e inspiram a louvar e a confiar no Senhor. Glória a Deus. A nossa lição de hoje, meus irmãos, ela tem 3 objetivos que nós, como professores, precisamos nos esforçar para alcançar esses objetivos na exposição dessa aula. O primeiro objetivo, meus irmãos, é aprender como o livro de Salmos está dividido e como os salmos podem ser classificados. Segundo objetivo, reconhecer que o crente tem na Bíblia a sua fonte de prazer. E o terceiro objetivo, compreender que a felicidade eterna consiste em viver uma vida de retidão diante de Deus. Meus amados irmãos, nesta aula de hoje nós estaremos vendo algumas características principais e algumas características gerais acerca do livro de Salmos. Vamos estar vendo aí a data, autores, aqueles que escreveram, que tiveram uma inspiração divina para nos trazer os salmos, homens que tiveram ali uma inspiração de Deus em algum momento da sua vida, falando também da sua realidade, do que estavam passando, o sentimento que estavam passando na época, no contexto, mas que em nenhum momento deixa de ser uma inspiração e eles foram inspirados por Deus a escrever esses cânticos, esses louvores que são o livro de Salmos. E nós vamos estar aproveitando também e já começando a fazer uma análise, conversando um pouco sobre o Salmo 1, que é aí uma abordagem, é o início dessa coleção que é os Salmos. Então vamos começar a fazer uma abordagem e uma análise também acerca de Salmo 1, que além de introduzir, é o princípio, aí, o começo desse saltério, desses louvores, desses salmos, também fala a respeito do nosso relacionamento com Deus a partir da perspectiva do caminho dos justos e dos ímpios. O primeiro ponto da nossa lição nos diz assim: o livro dos Salmos. Aí o primeiro subponto nos diz a formação. A formação do livro de Salmos está inserida em 3 momentos da história de Israel.
O primeiro momento são os salmos conhecidos como salmos pré-exílicos, que foram compostos antes da tomada de Jerusalém pela Babilônia, no ano 606 a.C. O segundo momento, né, a segunda composição dos salmos, são os salmos que foram compostos, que foram escritos durante o exílio, produzidos durante os 70 anos de cativeiro de Israel, no ano 606 a 536 a.C. E o terceiro momento da composição dos salmos, que está inserido na história do povo de Israel, o terceiro momento são os salmos do período do Segundo Templo, inaugurado após a autorização do retorno dos judeus à Terra Santa, datado aproximadamente entre 538 a.C. a 70 depois de Cristo. Então, meus irmãos, essa é a formação do livro de Salmos, o período que levou para que ele fosse composto, que ele fosse completado, ele fosse formado, né? Então, ele aparece na história de Israel durante esses três momentos. O segundo subponto nos diz assim: autores, datas e classificação. Os títulos dos salmos, além de revelar a autoria, apresentam outros importantes detalhes na natureza da poesia, nas instruções musicais e ocasião. Um detalhe importante de nós observarmos aqui, meus irmãos, que dos 150 salmos, meus irmãos, nós temos conhecimento dos seguintes autores. Davi escreveu 73, Asaf escreveu 12, os filhos de Corá, 10 ou 11, Salomão escreveu 2, Moisés 1, Emã 1 e Etã também 1. Aproximadamente 50 salmos são de autoria desconhecida. Então, meus irmãos, com relação aos autores, nós temos aqui conhecimento desses autores que nós acabamos de citar, né? E aproximadamente 50 salmos são de autores desconhecidos, que nós não temos conhecimento. Então, meus irmãos, essas são as informações acerca dos autores dos livros de Salmo, né? Os escritores. Nós não temos muitas informações, mas são suficientes para a base do nosso conhecimento, do nosso aprendizado e para nós analisarmos ao estar estudando aí acerca desse livro tão importante, tão especial, não somente para o povo de Israel, mas para nós também, para a igreja também, para a atualidade. É um livro muito atual. Então essas informações são suficientes. Um detalhe importante de nós observarmos também é que o livro dos Salmos não tem capítulo, né? Porque ele é uma organização de textos bíblicos, né? De cânticos, de louvores. Então, o livro de Salmos, na sua origem, ele não tem essa divisão de capítulos. Então, é muito importante você, professor, orientar o seu aluno e dizer, olha, o livro de Salmos é um inário, não tem capítulo, né? Então, não é correto falar capítulo, e sim só dizer o número do Salmo. Salmo 15, Salmo 20, Salmo 50, Salmo 100, e aí fazer a leitura. Outra informação importante que você, professor, deve compartilhar com seu aluno, na sua classe da Escola Bíblica Dominical, é que o livro de Salmo ele tem uma natureza poética. Então, logo, ele é recheado de figuras de linguagem por sua natureza pessoal em cada composição. Então, nós temos muito do pensamento e do sentimento dos seus autores. Porém, todos eles, cada autor que compôs, que escreveu um salmo, ele teve a inspiração divina. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, isso é muito importante você estar refletindo sobre isso com seus alunos. Apesar de nos Salmos estar ali identificado muito do autor, sua dor, o seu sentimento, a sua angústia, a sua celebração, a sua alegria, mas é importante você estar refletindo sobre isso com os seus alunos e colocando para os seus alunos que ele tem uma característica poética, é cheio de figuras de linguagem, revela a presença do seu autor, seus sentimentos, suas dores, porém todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso daqui não pode ficar nenhuma dúvida, porque todos os salmos, todos os autores,
eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Terceiro subponto, divisão e organização. Todo livro de Salmo está dividido em 5 livros. Você que tem acompanhado as nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, eu quero deixar um gráfico para você que exemplifica melhor, que traz um entendimento melhor. E o gráfico é esse que eu vou deixar aqui na tela. Então, veja só, se você olhar no gráfico aí, você vai ver aí a primeira coluna, que é o total de salmos. Em seguida, tem a autoria. Logo abaixo, tem nomes divinos predominantes. Em seguida, tem temas frequentes. E, por fim, nós temos semelhança com o Pentateuco. Na coluna de cima, nós temos aí a subdivisão. O livro 1, nós temos Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2, Salmo 42 a 72. Livro 3, Salmo 73 ao 89. O livro 4, Salmo 90 ao 106. E o livro 5, 107 ao Salmo 150. No livro 1, na coluna abaixo aí do livro 1, nós temos, o primeiro livro tem 41 salmos. A maioria desses salmos foram escritas por Davi. O nome divino predominante é Jeová, o Senhor. Temas frequentes nesse livro é o ser humano e a criação. A semelhança com o Pentateuco, o primeiro livro, ele se assemelha muito com o livro de Gênesis. Indo para o livro 2, tem 31 capítulos. A autoria, a maioria, também foi escrita por Davi e os filhos de Corá. O nome predominante é Elohim, o Deus. O que é tratado nesse livro, frequentemente, é livramento e redenção. E ele tem uma semelhança com o livro de Êxodo. E aí, na sequência, meus irmãos, tem aí o livro 3, 17 capítulos, a maioria de Asaf, o nome predominante é Elohim, que é Deus, e o tema frequente desse livro, desses salmos, é a adoração e o santuário. Ele tem uma semelhança com o livro de Levítico, como pode observar no gráfico. O livro 4, que vai do Salmo 90 ao 106, tem 17 capítulos. A maioria desses salmos são anônimos. E o nome frequente, o nome divino, é Jeová, o Senhor. Temas frequentes, o deserto e os caminhos de Deus, se assemelha muito ao livro de Números. E o último livro, que é o livro 5, tem 44 capítulos. A autoria, a maioria de Davi ou anônimos. Nome divino predominante nesse livro, Jeová, o Senhor. Temas frequentes, a palavra de Deus é o seu louvor. E ele tem uma semelhança com o livro de Deuteronômio. Então, meus irmãos, você pode ver aí a divisão e a organização dos salmos dividido em livros, e cada livro aí compostos por uma série de salmos, uma quantidade de salmos, como nós vimos, e a semelhança com os livros do Pentateuco, com os livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós podemos ainda organizar os salmos em 2 grandes categorias, que são salmo de lamentos, esses expressam a dor e tristeza do autor, e assim como apresentam clamores ao Senhor, e eles são predominantes no livro 1 a 3. E a segunda categoria, que nós podemos também classificar, organizar os salmos, são os salmos de louvor. São poemas de alegria e celebração a Deus. Estes prevalecem no livro 4 e 5. Então, meus irmãos, esse foi o nosso primeiro ponto, onde nós vimos aí um pouco sobre a formação, os autores, a data, a classificação e a divisão e a organização do salmo. Então, eu deixo aí a dica para você usar na sua classe, com os seus alunos, o nosso quadro, que ele vai visualizar e vai ter uma melhor compreensão. Meus irmãos, vamos lá para o segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição, o Salmo 1. O primeiro subponto nos diz da seguinte maneira: a autoria, datação e classificação.
O Salmo 1 é conhecido como Salmo dos Salmos. Este salmo possui a função de servir como introdução a todo o livro e trata poeticamente do nosso relacionamento com Deus a partir da convivência que temos com justos e ímpios. O Salmo 1, como nós já vimos, ele pertence ao primeiro livro. Ele está lá na organização no primeiro livro, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Esse agrupamento de salmos nesse livro, a maioria deles pertence ao salmista Davi, ao rei Davi, com exceção do Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 10 e o Salmo 33. Porque esses salmos, eles são desconhecidos. Então, seus autores são desconhecidos, inclusive o Salmo 1. Meus amados irmãos, o Salmo 1 é conhecido como o Salmo dos Salmos. Este salmo ele possui a função de servir como introdução para todo o livro de salmos. Então é importante você, professor, estar trazendo isso para o seu aluno. A importância desse salmo, apesar dele ser um salmo curto, um salmo pequeno, mas ele é considerado, ele tem essa relevância, essa importância e é considerado como o Salmo dos Salmos. Apesar de nós não conhecermos o autor do Salmo 1, mas ele tem essa importância, ele tem essa relevância, que ele serve justamente como uma introdução, uma espécie de introdução de todo o livro, de todo esse conjunto de salmos. Outra coisa interessante é com relação à classificação, porque o Salmo 1, ele é conhecido como um salmo de sabedoria, de conhecimento e didático. Ele situa-se entre os aproximadamente 50 salmos que a sua autoria é desconhecida. Então, olha só, no livro de Salmos, 150 salmos, nós temos aí uma média aproximada de 50 salmos que o seu autor, o seu escritor, não é conhecido, nós não sabemos, mas ele é muito importante, são todos relevantes. Alguns autores se arriscam a colocar uma data que, apesar de não conhecer o seu escritor, mas alguns autores colocam ali que possivelmente esse Salmo 1 tenha sido escrito aí lá pelo século 7 a.C., talvez ele tenha sido ali, o escritor tenha sido contemporâneo do profeta Jeremias. Então, alguns autores, eles tentam ali aproximar do seu autor, da data de que foi escrito, mas você passa essa informação para o seu aluno, mas a informação mais assertiva, mais bíblica, é que o autor do Salmo 1 é desconhecida, nós não sabemos. Então não vale muito a pena, não é muito prudente querer realmente cravar uma data exata ou um autor para aquilo que a Bíblia não nos revela, tá bom? Então é mais prudente você finalizar mostrando a importância do Salmo, a relevância do Salmo, dessa perspectiva de se obedecer a Deus, vendo esse exemplo do justo, do ímpio. Então, isso é muito mais importante do que saber o seu autor, a data exata que ele foi escrito, já que não tem essa informação na palavra de Deus, nós vamos nos ater com o que tem na palavra de Deus, e é isso que você vai estar passando na sua classe, na sua EBD, para os seus alunos, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, para o segundo subponto da nossa lição, a felicidade do justo. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus amados irmãos, essa expressão bem-aventurado que nós vemos aqui no Salmo 1 é a mesma expressão usada por Jesus lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Essa expressão bem-aventurado é traduzido no português, significa feliz ou muito feliz. Então, o Salmo tem essa poesia, essa bela mensagem, e fala que feliz ou muito feliz é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que mensagem, a gente observar aqui o salmista trazendo essa revelação importante, que se você já encontrou a verdadeira felicidade em Deus,
você já entregou sua vida a Deus. Então, você é uma pessoa feliz, uma pessoa muito feliz, porque já encontrou Deus, você já encontrou o verdadeiro sentido da vida. Então, logo, você não vai se envolver com uma pessoa errada, uma pessoa que desagrada a Deus, uma pessoa que zomba de Deus, que critica a Deus, a sua palavra. Você não vai se envolver com essas pessoas, porque você é uma pessoa que não vai se deixar influenciar por isso. Mas esse salmo também traz uma outra lição para nós, que nós aprendemos que aquele que é feliz em Deus não se mistura aos escarnecedores. Não vai se envolver, não vai compartilhar daquilo que esses escarnecedores vivem, praticam. Por quê? Porque eles são pessoas desprovidas do mínimo respeito por Deus e pelo próximo. Eles não respeitam a Deus, não respeitam o seu semelhante. Então, se nós aprendemos com Deus, se nós já recebemos de Deus essa vida e nós somos felizes, nós não vamos nos prender, nós não estaremos presos, nós não estaremos compartilhando, né, com o que essas pessoas vivem, com o que essas pessoas praticam, porque eles são escarnecedores, eles zombam de Deus, não têm o mínimo de respeito por Deus e pelo seu semelhante, pelo seu próximo. Eles não somente pecam, não somente transgridem a lei, transgridem as normas, não, eles não se satisfazem só com isso, em errar, em pecar, em transgredir a norma. Eles vão além, zombando de Deus e daqueles que buscam viver de forma justa e de forma correta. Então, o Salmo está revelando para a gente, o salmista, inspirado por Deus, está revelando para a gente que é feliz, que é muito feliz aquela pessoa que já entregou sua vida ao Senhor, que atende à vontade de Deus, obedece à vontade de Deus, então logo ela se afasta do ímpio, ela se afasta daquele que não tem compromisso com Deus. Essa pessoa que encontrou a Deus, entendeu o sentido da vida e ele vai viver de forma reta, de forma honesta, de forma justa, para agradar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, para o terceiro subponto da nossa lição. O prazer encontrado na lei do Senhor. Salmo 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você precisa compartilhar isso aqui com o seu aluno, você precisa fazer um esforço para que o seu aluno aprenda isso daqui. Aprenda essa lição que Deus está nos revelando através dessa lição maravilhosa. Olha só, aquele que é feliz em Deus, aquele que já encontrou Deus, tem na Bíblia a sua fonte material e espiritual de prazer. Se nós somos felizes ou muito felizes, né, como o Salmo nos trata, bem-aventurado, que é a expressão que Jesus usou. Então, se nós somos felizes, já encontramos a Deus, o nosso prazer tem que estar na lei de Deus. E na lei de Deus nós meditarmos dia e noite. Olha, irmão, você precisa falar para o seu aluno o seguinte: o prazer e a meditação, eles precisam estar andando de mãos dadas, precisam estar juntos na nossa caminhada. O prazer e a meditação. Porque o versículo 2, o salmista diz, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, o nosso prazer tem que estar na Bíblia, tem que estar na palavra de Deus, tem que estar na vontade de Deus. Mas não só o nosso sentimento, o nosso desejo, o nosso prazer, mas a meditação. Porque o versículo segue dizendo, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, essa deve ser a nossa vida, meditar na palavra de Deus. Não ser como a pessoa que não conhece a Deus, que não segue a palavra de Deus, não obedece a palavra de Deus. Não, nós precisamos entender que o prazer e a meditação precisa fazer parte da nossa vida. Nós termos esse prazer e essa alegria de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Então isso é importante para você incentivar o seu aluno a participar do culto de ensino, a participar da escola bíblica dominical, do discipulado, porque é lá que nós vamos colocar o nosso prazer em prática. Nós vamos colocar esse desejo, esse sentimento, esse amor pela palavra em prática, que é ler,
quer meditar, quer estudar de dia, de noite. E esse sentimento, irmãos, esse prazer tem que ser maior do que o desejo de comer, tem que ser maior do que o desejo de dormir, tem que ser maior do que o desejo de se alimentar. É a palavra de Deus. Então a gente precisa entender que se nós não lemos, não meditamos, nós não estamos tendo Deus na nossa vida. Logo, se eu tenho Deus na minha vida, eu preciso ter a palavra de Deus também. Então isso é muito importante para nós. Outro ponto interessante aqui na nossa lição, nesse subponto, é que a felicidade de que fala o Salmo 1 não é um sentimento, não é um estado temporário de bem-estar espiritual, porém uma condição permanente que decorre do fato de conhecermos ao Senhor. Isso aqui também é importante, porque o Salmo 1 ele vem revelar aqui, trazer para a gente essa felicidade. Porém, a felicidade que o Salmo está nos trazendo aqui, nos revelando, não é uma felicidade temporária. Quando o Salmo diz bem-aventurado o homem, né, quando o Salmo vem trazer essa verdade para a gente, ele não está falando somente de uma felicidade temporária, uma felicidade terrena, não. É uma felicidade, é um estado, porque nós temos Deus na nossa vida, a nossa vida está em Deus. Então, é pelo fato de nós já termos Deus na nossa vida, de nós conhecermos ao Senhor. Então é uma felicidade que não quer dizer ausência de problema, não quer dizer ausência de enfermidade ou de tribulação. Não, essa felicidade é uma felicidade constante, porque conhecemos a Deus. Então, mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, nós somos felizes ou muito felizes, como diz o Salmo aqui. É uma felicidade que nos alcançou da parte de Deus e nós vivemos já isso aqui na terra, mas que ela também tem aí uma visão futura. É uma felicidade que nós desfrutamos no presente e vamos desfrutar também no futuro. Não é algo transitório, não é algo passageiro, não. É algo permanente, que veio na sua vida, na vida do professor, na vida do seu aluno e veio para ficar. Nós desfrutamos dessa felicidade na terra e futuramente vamos desfrutar ela plenamente no céu com o Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, vamos seguir para o nosso terceiro ponto dessa lição abençoada. Olha, Deus está falando profundamente ao meu coração. É uma lição que tem tocado no meu coração, porque vem trazendo essas verdades, né, esses tesouros preciosos. E é só o começo, nós estamos só na lição de número 1. Tem todo o trimestre para a gente desfrutar desses tesouros, dessas revelações de Deus para a gente. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Terceiro ponto da nossa lição. O sucesso do justo e o fim do ímpio. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto aqui e você chame, não esqueça de chamar a atenção do seu aluno, porque esse ponto aqui é muito importante para nós. É muito importante você compartilhar com o seu aluno, chamar a atenção dele, porque nós vamos estar vendo aqui nesse ponto, tá bom? Olha só, primeiro subponto, a árvore e a palha. Salmo 1, versículo 3 ao versículo 4, que nos diz da seguinte maneira: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Meus amados irmãos, observe que aqui, Deus, usando o salmista, ele vai fazer uma correlação, uma comparação, né? Um paralelo. Vai colocar junto ali o justo e o ímpio. Então, ele vai comparar o justo aqui à figura de uma árvore. Mas não é uma simples árvore, não. É uma árvore que tá plantada num local seguro, num local correto, que tem água, que tem raízes profundas, que é uma árvore produtiva. E também vai estar colocando ali o ímpio na figura da palha. Então, Deus está expondo aqui a diferença entre a força do justo, né, que é a primeira comparação, e a fragilidade do ímpio, que é a segunda comparação, que é a palha. A árvore é a força, é o vigor, é a felicidade,
é o sucesso, e a palha é justamente o fracasso, é a fragilidade, até porque aí nós vemos a diferença de tudo isso daí é o próprio Deus. Na primeira, Deus proporcionando vida, proporcionando sucesso, vigor. E na segunda, nós vemos aí a ausência de Deus. Então, logo, o fracasso, a fragilidade, né, a fragilidade humana pela falta de Deus. Então, a diferença aqui, né, que nós vimos entre a árvore e a palha é o próprio Deus. Então, isso é importante nós analisarmos, porque às vezes a gente pensa assim, não, isso daqui é só para o ímpio. Não, isso é para mim, né, que sou servo, é para mim que sou líder, é para mim que sou pastor, é para mim que sou professor da escola dominical, é para o meu aluno. Aonde você está alocado? Você é árvore ou você é palha? Né? Você tem a presença de Deus ou não? Então o aluno precisa entender isso. Tem a presença de Deus, é árvore, tem resultado, tem sucesso, tem fruto, tem vigor, tem força, porque tudo isso é Deus que proporciona. Não tem a presença de Deus, é o ímpio, então logo é o oposto do primeiro. Então Deus ele faz essa correlação, esse contraste, né? A prosperidade do justo e a destruição do ímpio, porque a palha só serve para ser queimada, não vai servir para mais nada. O salmista descreve um belo jardim onde há fartura de água, árvores viçosas e frutíferas. Assim, aquele que é feliz em Deus será colocado num lugar de abundância espiritual, produzirá muitos frutos e terá sucesso em tudo aquilo que realizar. Por sua vez, os ímpios são comparados à palha lançada ao vento, ou seja, como plantas mortas, secam e são sem valor. Portanto, o autor faz esse contraste, nessa comparação, a fecundidade da árvore com a natureza inútil da palha. Então, essa reflexão é muito importante na nossa classe, né, com os nossos alunos. Você é árvore ou você é palha? Eis a questão. Você pode abrir um espaço aí, você professor, para o seu aluno refletir com você, colocar a sua visão, a sua opinião, falar um pouco sobre isso. Abra um debate, né? um debate sadio, um debate salutar, para instigar o seu aluno a pensar, ele ser motivado a ver que lado ele está, a forma que ele está andando. Né? Isso vai trazer clareza ao seu coração e um desejo. Deus vai lhe usar, professor, para trazer, através do Espírito Santo de Deus, um desejo para que esse aluno ele seja essa árvore, porque tem a presença de Deus. Ele está no jardim de Deus, no meio de outras árvores que vão frutificar, que vão produzir, que vão ter sucesso. E esse sucesso é importante entender. Nós não estamos falando de bens materiais, não estamos falando de prosperidade financeira, né? Não é somente isso, são prosperidades maiores, a presença de Deus. É Deus na nossa vida, porque se nós tivermos Deus na nossa vida, pode até faltar, né, a saúde, pode até faltar o dinheiro, os recursos, mas Deus não nos faltará, como diz Salmo 23. Vamos lá, meus irmãos, seguindo o nosso estudo, vamos para o segundo subponto. Os ímpios não triunfarão. Salmo 1, versículo 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista esclarece que os ímpios agem de forma oposta ao justo. Por essa razão, os perversos não prevalecerão no juízo, significando que estes jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Aqui, querido professor, eu quero chamar a sua atenção para duas situações. Primeira, na volta de Jesus, como nós já vimos isso, né, na palavra de Deus, em Mateus, está relatado isso, eu quero chamar a sua atenção aqui para esse subponto, querido professor, para um ensino semelhante a esse, que é o do trigo e do joio. Então, o trigo e o joio, né, como nós sabemos, eles vão estar crescendo juntos. Então, é o justo e o ímpio. E no determinado tempo, o próprio Deus ele vai separar. Os justos vão viver uma situação com Deus, uma situação de felicidade,
de alegria plena pela presença de Deus, e os ímpios serão lançados fora, como a palha, vão ser queimados, vão ter um juízo da parte de Deus por rejeitarem a Deus. Então, nós sabemos disso. É uma situação. Então, Deus não se deixa escarnecer. Deus tem dado a oportunidade para o ser humano. Então, aqueles que rejeitarem a Deus vão ter esse fim, um fim triste, um fim de sofrimento pela ausência da presença de Deus. Mas um segundo detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que nós, que já fomos alcançados pela graça de Deus, nós podemos influenciar na vida desse ímpio. É o nosso papel como igreja anunciar o Evangelho, pregar a mensagem do Evangelho, nos posicionar diante deste mundo tenebroso, esse mundo de corrupção, esse mundo de pecado. É nosso dever como igreja de Deus levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Deus. A vida que eu quero para mim, ao lado do Senhor, ao lado de Cristo, uma vida eterna que nós receberemos de Deus por obedecermos a sua palavra, vivermos de forma honesta, justa, reta. Essa mesma vida eu preciso querer para aquele que não conhece a Deus. Enquanto tivermos vida, enquanto tivermos oportunidade, precisamos compreender que é nossa missão ganhar vidas para Deus, vida para o reino de Deus. Não esqueça que Jesus ele falou que nós somos ovelha do seu pasto, mas que ele ainda tem muitas ovelhas que estão fora do aprisco. E essas ovelhas, sejam ímpios, blasfemos, pecadores, nós estávamos lá também. Se hoje estamos no aprisco do Senhor, se hoje nós somos essa árvore plantada junto à corrente de águas, se hoje nós temos um pastor, não podemos esquecer que Jesus falou, ele ainda tem muitas ovelhas que estão lá fora e é nossa responsabilidade buscar essas ovelhas, ganhar almas, ganhar vidas para o reino de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, seguindo o nosso estudo. Terceiro subponto. Deus conhece o justo. Salmo 1, versículo de número 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista termina o Salmo 1 mostrando o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, ensinando que o caminho de retidão e o caminho de impiedade são determinados pela relação que cada pessoa nutre com o Senhor. Meus queridos irmãos, o salmista, ele faz aqui a abordagem nesse Salmo 1, falando do relacionamento que o ser humano precisa ter com Deus. E para isso ele traz esse paralelo aqui. E ele vai finalizar o Salmo 1 mostrando mais uma vez o resultado desses dois caminhos. Ele falou da árvore e da palha, que o justo não pode andar com o ímpio, não pode se deter no caminho dos pecadores, que o justo não pode se assentar na roda dos escarnecedores. E aí ele faz esse paralelo, a árvore e a palha. E agora ele vai finalizar a sua narrativa, o salmo, ele vai finalizar mostrando o resultado desses dois caminhos, ou desses dois personagens, o caminho do justo e o caminho do ímpio, com relação ao relacionamento que cada um teve com o Senhor, aquele que recebeu e aquele que rejeitou, que não quis fazer parte, que não entregou a sua vida, teve a oportunidade, mas não quis. E é muito atual isso para a nossa vida. Qual é o seu relacionamento com Deus? É um relacionamento de uma pessoa justa, de uma pessoa que já recebeu a Deus, ou é um relacionamento de uma pessoa ímpia? Olha, essa decisão que cada pessoa precisa tomar, que eu preciso tomar com relação ao Senhor, com relação a Deus, vai apontar a nossa eternidade, vai apontar a nossa felicidade ou a nossa tristeza, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A nossa decisão hoje aponta a nossa eternidade. É isso que o salmista está trazendo aqui para a gente. E aí, o salmista finaliza falando aí desse resultado. O justo será recompensado, terá sucesso,
será feliz por escolher ter um relacionamento com Deus, né? Um relacionamento com o seu Pai, será filho de Deus. Em contrapartida, o ímpio, pela sua falsa alegria, sua falsa felicidade, e por rejeitar a Deus, terá uma felicidade temporária, mas que o seu fim será um final de tristeza e destruição. Olha só, que situação delicada, que momento de decisão na vida do ser humano. Você precisa compartilhar isso, professor, com seus alunos. O Salmo 1 está trazendo para nós um momento de decisão. Que decisão eu vou tomar? Andar com Deus ou andar sem Deus? E aí vai apontar o nosso resultado. Uma vida eterna de felicidade com a presença de Deus, ou uma vida de alegria temporária, mas no futuro uma vida de tristeza e destruição. Aí fica aí um alerta para a gente, não é? Para a gente que conhece a Deus, que a gente tome também essa palavra para nós e a gente prossiga no alvo, prossiga servindo a Deus, que você, professor, prossiga servindo ao Senhor com alegria, incentivando o seu aluno também a seguir servindo ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Vamos lá para a nossa aplicação pessoal. Podemos ser felizes cultivando a comunhão com Deus e a prática de bons hábitos, dentre eles a oração e a meditação na Bíblia. É o que está lá no Salmo 1, né? Seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Essa foi a nossa lição de hoje e eu quero deixar aqui para você, aluno da Escola Dominical, você, professor, eu quero deixar 3 perguntas sobre a nossa lição de hoje. E eu vou deixar essa pergunta aqui no vídeo e vou deixar na descrição para você também estar acompanhando. E na sexta-feira nós vamos fazer um vídeo trazendo a resposta dessas perguntas, tá bom? Toda a nossa pré-aula agora nós vamos ter 3 perguntas. Cada palestrante vai fazer 3 perguntas e na sexta-feira, durante a semana, você acompanha a pré-aula, você acompanha o vídeo e quando for na sexta-feira nós vamos soltar um vídeo com a resposta das 3 perguntas. E da aula de hoje, da nossa lição de número 1, que é o Salmo da Felicidade, nós temos 3 perguntas também. A primeira pergunta: qual é a característica literária principal do livro de Salmos? Vamos lá para a segunda pergunta: qual o maior e o menor salmo da Bíblia? Vamos lá para a terceira pergunta: na divisão e organização dos livros de Salmo, qual livro está localizado o Salmo de número 100? Olha só, nós estudamos sobre a organização e classificação, a divisão dos salmos, não é? E aí, o Salmo 100, em qual livro ele está localizado? Então, essas foram as nossas 3 perguntas. Eu vou deixar também as perguntas aí na descrição do vídeo. E aí você, durante a semana, vai respondendo aí nos comentários e nós vamos vendo. E na sexta-feira, nós vamos soltar um vídeo com a resposta, tá bom? Meus amados irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Muito obrigado por você que ficou conosco até o final do vídeo. Eu quero convidar você para continuar nos acompanhando toda semana a nossa pré-aula aqui no canal da EBD Inovadora. Você achou relevante a lição de hoje? De alguma forma tem contribuído com o seu conhecimento e com o seu crescimento espiritual? Tem ajudado você no seu ministério? Então, nos ajude também. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, com seus grupos de WhatsApp, os grupos da sua igreja, com os seus alunos e vamos juntos construir uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado para a glória e honra do nome do Senhor. Deixa eu orar por você, abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério, abençoar a sua classe e os seus alunos da Escola Dominical. Ore conosco. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa pré-aula, obrigado por cada professor, cada aluno da Escola Dominical que tem estado conosco, que tem nos acompanhado. Senhor, abençoa de uma forma poderosa, usa cada professor nas tuas mãos, usa para compartilhar esse conhecimento, compartilhar essa lição abençoada e que essa palavra possa impactar
a vida de cada professor, de cada aluno da escola dominical e que assim nós juntos possamos cada dia mais aprender, desenvolver e crescer no conhecimento e na graça de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua classe da escola dominical, Deus abençoe os seus alunos e nos vemos então na próxima pré-aula, o nosso próximo encontro aqui na EBD Inovadora, para juntos compartilharmos mais uma lição em nome de Jesus. Graça e paz a todos.